E aí, seja bem-vindo à primeira aula do curso de luz. E olha só, durante esse módulo eu vou te ensinar várias coisas de unidades de medida. O que são unidades de medida? São itens que eles vão te ajudar a compor uma relação de compras, vão te ajudar na hora de fazer uma planta luminotécnica, porque você precisa saber deles para entender como uma lâmpada é feita ou qual efeito que ela produz corretinho, para você não ficar falando abobrinha, sabe? Nessa primeira aula, a gente vai aprender a diferença entre watts e volts, que é uma coisa que a gente confunde muito. Eu vejo muitas pessoas ainda falando errado. Ah, essa lâmpada tem X volts, e daí na hora eu já pego o errinho. A definição técnica que aparece no Google para watts, olha só. O watt, o símbolo W, é a unidade de potência do Sistema Internacional SI. É equivalente a 1 joule por segundo. A unidade recebeu esse nome em homenagem a James Watt. Na verdade se pronuncia Watt, né? Pelas suas contribuições para o desenvolvimento do motor a vapor. E foi adotada pelo segundo congresso da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Seguinte, para nós, em Lighting Design, o que vai significar watt, gente? Vocês sabem? Sabe? Valdir, eu sei, mas muita gente ainda fala errado. Então, olha só, watt para a gente vai significar apenas consumo, tá? Quando você ler na embalagem de uma lâmpada, essa lâmpada tem 10 watts, ou essa lâmpada tem 15 watts, ou 100 watts, a única coisa que você vai ter que entender daquilo ali é que, essa lâmpada consome 10 watts por hora, ou essa lâmpada consome 15 watts por hora. Apenas isso. Watt, a gente vai usar ele em Lighting Design como consumo, apenas, nada mais. Se confunde muito com o volt. Vamos ver a primeira definição do volt. O volt, o símbolo V, é a unidade de tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico do Sistema Internacional de Unidades. O plural do nome da unidade é volts. E eu já estava falando volts, né? O nome volt é uma homenagem a Alessandro Volta, que desenvolveu pela pilha voltaica, precursora da bateria elétrica. Gente, volt pra gente vai ser, eu costumo brincar, o que tem dentro da parede. O que está saindo de dentro daquele fio? O que sai de dentro daquele fio pra gente? Né? Sai baixas tensões ou altas tensões? Né? Eu sempre, aqui no escritório, divido em 2 grupinhos. As baixas tensões e as altas tensões. As baixas tensões são 5 volts, 12 volts e 24 volts. E as altas, que a gente também chama elas de bivolt, já te explico, 110 volts, né? 110 e 220 volts. Quando a gente chama um produto de bivolt, é porque ele funciona de 110 volts até 220 volts. A mulherada já tiveram algum secador de cabelo aí bivolt? Ou uma geladeira em casa que ela era bivolt? Quer dizer que ela funciona tanto na tensão de 110 até 220. Não importa se você vai usar lá em São Paulo, que é 110, ou aqui em Santa Catarina, por exemplo, que é 220. Ela vai funcionar igual. As baixas tensões, vamos lá. A gente tem a primeira, a de 5 volts. A de 5 volts, para nós em Lighting Design, ela é muito utilizada em área externa. Tem uma marca de Curitiba, depois a gente vai falar isso no módulo de produtos, que quase todos os produtos dela para área externa são 5 volts. Então assim, 5 volts, se você mordeu o fio, cara, você não vai levar choque nenhum. É por isso que em áreas externas, normalmente nós utilizamos um padrão técnico de baixa tensão, para que você consiga ter segurança, tá? Em executar o teu projeto. Uma criança pode pegar, inclusive hoje em dia é determinado que em áreas externas, por exemplo, de edifícios, sejam iluminados com baixa tensão. Então, 5 volts normalmente é só para área externa. Você dificilmente vai encontrar uma lâmpada de 5 volts para você colocar dentro do seu projeto aqui dentro de casa, tá bom? A gente tem também 12 volts, que é a mais conhecida.
Quase todas as lâmpadas e fitas de LED que você for aplicar num projeto vão ser 12 volts. Então a gente tem uma série de embutidos que são com LED integrado, que são 12 volts, uma série de fitas de LED, enfim. A 12 volts, ela é uma tensão que ela é super barata. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vai ter a 24 volts também. A 24 volts, você também encontra fitas de LED que são 24 volts. Só que é muito mais caro do que a de 12 volts. Ah, Valdir, por que isso? Gente, oferta e procura. Não tem jeito. A de 12 volts vende muito mais, acaba baixando muito mais o preço. A de 24 volts vende muito menos, acaba tendo um valor bem mais elevado. Quando a gente vai falar de fitas de LED, eu vou explicar um pouquinho sobre preços para vocês. E vocês vão ver que as de 12 volts são muito mais baratas do que as de 24 volts, tá? 24 volts a gente utiliza normalmente só para fitas de LED e para luminárias de emergência, coisa que a gente não vai falar aqui no curso de luz, tá? Então, basicamente, é isso. Aí, quando a gente vai para o grupo de alta tensão, 110 ou 220, se você morder o fio, se você enfiar o clips na tomada, sim, você vai tomar choque e você já sabe disso. As altas tensões não são legais para ser usadas em áreas externas. Eu sempre gosto de utilizar baixa tensão, por segurança. Agora, dentro das áreas internas, por exemplo, tá aparecendo aí para vocês uma foto de uma lâmpada dicróica antiga. A lâmpada dicróica antiga, ela tinha 2 pininhos. A gente chamava ela de bipino, né? G6. Esses 2 pinos de encaixe, eles ficavam bem próximos, certo? Como um pino ficava muito próximo do outro, às vezes a corrente elétrica passava de um pino para o outro. Então, obviamente, essas lâmpadas eram 12 volts e iam com um transformador. Mostra um transformador antigo aí para vocês verem. Pela segurança, gente. Hoje em dia, a dicróica ela foi substituída pela GU10 dicróica, que leva um novo tipo de encaixe, que a gente chama de soquete. Esse novo tipo de encaixe é mais seguro. Por ser mais seguro, a gente já encontra as lâmpadas GU10 dicróica em altas tensões, bivolt, que funcionam de 110 para 220. Eu me lembro muito claro que antigamente tinha muita confusão de lâmpadas em obra. E às vezes nós ligávamos uma lâmpada 220 numa tensão 12 volts e nada acontecia, ela simplesmente não acendia. Mas quando a gente pegava uma lâmpada 12 volts e ligava numa tensão 110 ou 220, na hora ela explodia. Por que isso acontece? Vou te dar um exemplo claro. Quando você pega um secador de cabelo 220 e você liga numa tomada 110, não acontece nada, ele só funciona com metade da tensão. Agora, quando você pega um secador de cabelo 110 e você liga ele numa tensão 220, na hora ele estoura, tá? Você está usando o dobro da carga dele. Acontecia muito isso em Curitiba e em São Paulo. Vou dar um exemplo para vocês. Para você dimerizar a lâmpada, o que é dimerizar? É reduzir a intensidade da potência, né? Ela fica mais fraquinha. Em Curitiba e São Paulo, se comprava lâmpadas de 220 volts e ligava em 110 volts. Por quê? Porque a gente reduzia metade da potência da lâmpada, metade do consumo, por estar usando somente metade da voltagem. Então a gente fazia muito isso. Hoje em dia a gente não faz mais, as lâmpadas são bivolts e tem um outro sistema de acionamento. A gente não faz mais, foi só uma curiosidade que eu passei para vocês. Tá bom? Essa é a diferença básica, deixa eu ver aqui se eu falei tudo para vocês. Então, resumão, né? Anota aí no seu resumo. Volt a gente vai usar somente para fiação que está saindo da nossa parede. Por exemplo, sempre importante no seu projeto elétrico, na hora que você for fazer, você pontuar lá. Pô, aqui ó, é um ponto 12 volts. Então quer dizer que eu tenho que chegar com a energia ali 12 volts. Então vamos supor, vou te dar um exemplo. Tem uma fita de LED no teto. Ali chega a 12 volts.
Então, ou eu vou colocar a fonte de LED, a fonte, o transformador, que transforma a voltagem ali em cima do gesso, ou eu vou colocar ela num quadro de distribuição. Então, vamos lá. Saiu a energia do disjuntor, 220, vai para esse quadro de distribuição, para esse painel de madeira, aonde você quiser esconder essa fonte. Recebe 220 ou recebe 110 e ali, dali em diante, para o gesso, sai 12 volts. Então é importante voltagem, você sempre pontuar nas plantas elétricas também, tá? E watt, então, a gente vai usar somente como consumo, ok? O próximo item da nossa lista é um item bastante intrigante, a nossa próxima aula. E nós vamos começar ela agora. Olha só. Tem uma lâmpada bulbo aqui para mim? Eu separei. Deixa eu pegar ela. Aqui, minha lâmpada bulbo. Olha só. Se você está acostumado, como todo mundo, a pensar que watt é força, é potência, saiba que você está errado. Calma aí, para aí. Vou fazer uma simbologia aqui para você. Duas lâmpadas bulbos iguaizinhas. Iguais, idênticas, tá? Porém, ó, por fora elas são iguais. Porém, de duas marcas diferentes, tá? Uma delas consome, ou seja, gasta 10 watts e a outra gasta 12 watts. Gente, quando eu era lojista, eu cansei de receber profissionais lá na minha loja que faziam assim, ó. Valdir, eu quero a mais forte que você tiver, a de 12 watts. Porque ela é mais forte que a de 10, né? E aí você tinha que concordar mais ou menos, né? Eu sempre explicava direitinho. Watt não tem a ver com potência. O LED é a maior prova disso, gente. Por exemplo, você sabia que a lâmpada de 12 watts de consumo pode sim iluminar mais do que a de 10? Você sabia disso? Vou te provar como na próxima aula. Mas olha só, se você tiver duas lâmpadas, uma de 10 e a outra de 12 watts, você tem que olhar o lúmen. Isso é a potência. Então eu queria só tirar da sua cabecinha aí, ó, que watt é potência. Esquece, limpa isso da tua cabeça. Watt é consumo, que na próxima aula eu vou te ensinar. Vamos lá?